Sim, Apocalipse capítulo 12. E antes de nós lermos, eu queria trazer uma consideração. Certa ocasião, eu estava pregando num país lá na África, alguns anos atrás. Estava ali um missionário americano, muitos anos naquele país africano, já conhecendo aquele país africano muito bem. Nós conversávamos e ele disse assim: Gilson, lá nos Estados Unidos e lá no Brasil, a gente precisa fazer um esforço grande para provar para as pessoas que o diabo existe. Aqui neste país, a gente teria que fazer o contrário. A gente teria que fazer um esforço muito grande para provar que o diabo não existe. Porque aqui, essas realidades são coisas normais. Esses homens e mulheres sabem o que é a obra maligna. Muito bem. O escritor brasileiro Machado de Assis escreveu um conto de 1884, chamado A Igreja do Diabo. É um conto com a cosmovisão, claro, do escritor. Agora, você imagine que o diabo resolve fundar uma igreja. Foi uma estratégia inteligente, mas não exatamente nova. O diabo fundar uma igreja não é uma estratégia assim tão nova. E o que o diabo fez de início? Qual a primeira coisa que ele fez? Machado de Assis escreve assim: uma vez na terra, o diabo não perdeu um minuto. Deu-se pressa em enfiar a cógula benigtina como hábito de boa fama. E entrou a espalhar uma doutrina nova e extraordinária com uma voz que reboava nas entranhas do século. Ele prometia aos seus discípulos e fiéis as delícias da terra, todas as glórias, os deleites mais íntimos. Confessava que era o diabo, mas confessava-o para retificar a noção que os homens tinham dele e desmentir as histórias que a seu respeito contavam as velhas beatas. Sim, sou o diabo, repetia ele. Não o diabo das noites sulfúreas, dos contos soníferos, terror das crianças, mas o diabo verdadeiro e único, o próprio gênio da natureza, a que se deu aquele nome para arredá-lo do coração dos homens. Vede-me gentil e airoso. Sou o vosso verdadeiro Pai. Vamos lá. Tomai daquele nome inventado para meu desdouro, fazei dele um troféu e um lábaro, e eu vos darei tudo, 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 tudo. Era assim que falava a princípio para excitar o entusiasmo, espertar os indiferentes, congregar em sumas multidões ao pé de si. E elas vieram. E logo que vieram, o diabo passou a definir a doutrina. Então, observe, a primeira coisa que o diabo fez foi mudar a impressão que as pessoas tinham dele. O diabo fez o quê? Vestiu um hábito de religioso beneditino. Vestiu uma toga beneditina. Ele confessava que era o diabo, mas confessava-o para retificar a noção que os homens tinham dele e desmentir as histórias que a seu respeito contavam as velhas beatas. E ainda dizia: sim, sou o diabo. Repetia ele. Não o diabo das noites sulfúreas, do sulfuro, né? Do enxofre,
dos contos soníferos, do terror das crianças. Vede-me gentil e airoso, gentil e leve, não é? Sou o vosso verdadeiro Pai. Interessante que as descrições tradicionais do diabo, o que elas tinham em vista? Elas tentavam oferecer uma relação entre natureza e aparência. Ou seja, elas descreviam o diabo de uma tal maneira que a pessoa, vendo a aparência, conseguisse harmonizar com a sua natureza. Então, as descrições tradicionais do diabo são assim, para que ninguém se enganasse. Já olhando, já visse. É assim. Você olha e vê uma coisa feia. E aí, então, você vê, ele é horrível mesmo. Mas o diabo faz uma coisa diferente. Por isso o apóstolo Paulo, quando fala dos falsos apóstolos lá aos Coríntios, que se transformam em obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, Paulo diz assim, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. O que o apóstolo está dizendo? Aliás, o que o próprio Machado de Assis, da sua cosmovisão secular, estava dizendo? É que o diabo muda a sua aparência. Ele torna-se atraente. Ele é astuto em mentir, em iludir, em seduzir e enganar, para depois, desencantar, deformar, destruir e escravizar. O mal, gente, é mal justamente por iludir, por enganar. Tal como o pedófilo, que se aproxima da criança sorridente, com voz suave e oferecendo um pirulito. Como a Bíblia, por sua vez, apresenta a natureza do diabo? Como a Bíblia coloca o diabo diante dos nossos olhos? Nós estamos aqui numa série que prego aos segundos domingos do mês. Chamei Digno é o Cordeiro, que são exposições no livro de Apocalipse. Não estou pregando todo o livro de Apocalipse, fazendo algumas exposições. E o Apocalipse usa uma simbologia da literatura apocalíptica. Deixa eu tentar ajudar vocês com isso. Quando o crente lê John Bunyan, Peregrino de John Bunyan, aquilo é uma grande analogia, cheia de figuras, cheia de símbolos. O crente ler o livro de John Bunyan, o Peregrino, tem muitos símbolos, muitas imagens, muitas figuras. Se esse crente ele é conhecedor das Escrituras, quando ele lê o Peregrino de Bunyan e vê aquela grande analogia, ele lembra as imagens, ele lembra as referências bíblicas, ele lembra as ideias, ele lembra o que está por trás, a lógica que se encadeia por detrás daquela narrativa. O crente lembra. Agora, o descrente, quando lê o Peregrino de Bunyan, que desconhece o texto bíblico, o máximo que ele tem são algumas poucas noções superficiais. Ele fica ali numas ideias fragmentadas e soltas. Aqui o Apocalipse, gente, foi escrito para a mente dos hebreus. Uma mente imbuída das Escrituras. Ou seja, uma mente em que eles pensavam as Escrituras, as ideias vinham, não só as Escrituras no sentido das Escrituras inspiradas,
mas toda a cultura hebraica está por debaixo ali, fazendo um grande sentido para o leitor do Apocalipse. Símbolos, números, figuras, comparações, e que são como sinais de trânsito. Vê a placa, animais na pista, pare e siga, ponte adiante, estreitamento de pista adiante. Esses sinais não são a coisa em si, mas esses sinais apontam para alguma realidade. É o Apocalipse. Primeiro ciclo de visões, Cristo andando no meio dos 7 castiçais de ouro, 7 igrejas, 7 cartas. Segundo ciclo de visões, Cristo glorificado à direita de Deus, a visão do livro com 7 selos, o último selo com 7 trombetas, segundo ciclo de visões. Esse segundo ciclo de visões termina falando da volta, do Senhor. Diz aí, então, que os capítulo 11, verso 18, Chegou o tempo, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. E aí você já observa, está falando lá no capítulo 11 do juízo. Só que existem algumas pessoas, alguns intérpretes, e muitos deles bons crentes, diga-se de passagem, que tentam fazer assim uma leitura sequencial, linear do Apocalipse, ou seja, uma leitura sequencial, e isso cria assim uma série de complicações interpretativas. Porque, na verdade, o Apocalipse seriam como que janelas que vão se abrindo, janelas e janelas e janelas, para que nós possamos ver um quadro completo. E agora estamos no terceiro ciclo, em que a palavra de Deus vai mostrar a João a natureza do conflito espiritual. Há uma guerra espiritual cósmica. Ele começa falando do dragão, a mulher e seu filho, vejam os versos de 1 a 6. Viu-se grande sinal no céu, Apocalipse 12, verso 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra. O dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias. O dragão, a mulher e o seu filho. Uma mulher gloriosa está para dar à luz. O dragão, uma figura monstruosa, mas aqui não é um dragão comum. É absolutamente uma coisa monstruosa no sentido mais um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, 7 coroas. Esse dragão, uma figura monstruosa, um poder monstruoso, de inimizade e feroz, está diante ali do povo de Deus, retratado como uma mulher portadora de luz, esta mulher da promessa,
percorre a promessa desde o Gênesis, eu volto a isso daqui a pouco, que sinaliza a linhagem espiritual do Messias. Nasceu o menino da linhagem, verso 5. Um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. E a mulher, porém, fugiu para o deserto desde a ascensão de Cristo, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Cristo vai para o Pai e fica aqui o povo de Deus. 1260 dias. Há várias maneiras de usar esse número aqui na Bíblia. São 42 meses, como você pode ver em capítulo 11, verso 2. Ou 3 anos e meio, como você vê em outros vários textos. Ou a metade de 7 anos. Ou ainda uma quarta expressão, tempo, tempos e metade de um tempo. Tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Isso é a linguagem de Daniel, capítulo 7, também no capítulo, último capítulo. Ou seja, um período de sofrimento para o povo de Deus em que ele sofre, mas que é interrompido ao meio, em que Deus vem e visita o seu povo no meio. Alguns cristãos, com a interpretação mais futurista, apresentam aí um tempo literal no futuro. Não vou discutir essa questão, mas o meu foco aqui recai para uma ideia de uma perseguição que terá o socorro do Senhor e uma duração limitada. Aí vem agora o dragão na perspectiva dos céus, versos de 7 a 12. Vejam lá. Vejam vocês, o verso 5 diz que o trono foi arrebatado para Deus lá no céu. E aí verso 7 diz: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. E aí você não tem mais dúvida de quem é o dragão, não é? Está aí claro. A antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O que a morte de Cristo na cruz e sua subsequente ressurreição implicam para os céus? Está aqui nos versos de 10 a 12. A vitória, não é? A vitória das forças celestiais contra as potestades do mal. A serpente é expulsa, não é? E diz aqui o verso 10:
Então ouvi grande voz proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso trono, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai aos céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Eu queria que você pensasse o seguinte: imagine o que isso significava para uma geração de crentes que eram perseguidos. Esses crentes eram perseguidos. Os que liam o Apocalipse. Perseguidos pelo Império Romano, mortos. Eles leem isso, que a morte de Cristo significou vitória. Que há um tempo, sem dúvida, feroz do inimigo, de perseguição, mas que esse tempo cessará. O que isso representava para aquela geração que ouviu essas palavras? Encorajamento. Sabe, irmãos, quando nós gozamos de liberdade, de prosperidade, essas palavras talvez não tenham grande importância para nós. Gozamos de liberdade, nos reunimos aqui no domingo tranquilos. Mas e quando o dragão cuspir o seu fogo de ódio? E quando sofremos perseguições, vendo crentes morrendo, gente perdendo seus bens, gente tendo que se fugir, se esconder. E quando nossos irmãos sofrerem, aí a gente vai entender a importância desse texto, não apenas para o futuro, mas para a geração que a recebe. Terá relevância histórica, concreta, de que do ponto de vista dos céus, a batalha já foi ganha. Esse é o ponto. Mas tem um contexto terreno. Vamos ver o verso de 13 a 17. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí é onde sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, durante 1260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Virou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus, têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Ok? Cristo está no céu, reinando. Há crentes redimidos, glorificados, gozando do descanso dos céus. Mas como fica a realidade do povo de Deus aqui na terra? O dragão faz duas coisas. Ele não tem poder absoluto para destruir a mulher. Não. Mas ele faz duas coisas. Ele usa a sua boca feroz, pelo poder do engano. Os versos 15, a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse
arrebatada pelo rio. Isso cumpre o que está lá no verso 9. Satanás, a antiga serpente, o sedutor de todo mundo. O dragão usa a sua boca. Ele usa a palavra do engano. Ele usa a mentira. A estratégia mais antiga do maligno é a mentira, é o engano, é o falseamento da realidade. Ele não quer que você tenha leitura clara da realidade. Ele mente, ele engana. É isso que ele faz. O apóstolo Paulo fala isso aos Tessalonicenses, na segunda epístola. Mas e quando esse engano não prospera? Quando esse rio não arrebata a igreja, o que ele faz? O que ele faz, ele tenta perseguir o povo de Cristo. Veja aí, capítulo 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e pôs-se em pé sobre a areia do mar. O diabo usa de duas estratégias: o engano, a boca, a mentira, a falsidade, e ele persegue com a sua ira feroz o povo de Deus. Isso aqui não é linguagem nova, vem desde Gênesis. Quando Deus disse à mulher lá no Gênesis, é da tua descendência que virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Mas a serpente vai fazer o quê? Vai picar o calcanhar. E o teu descendente vai esmagar a cabeça da serpente. Falando ali da ação de engano de Satanás, que é a mentira. O diabo é o pai da mentira. A mentira enquanto um falseamento da realidade, uma inverdade que enganou ali os nossos primeiros pais. E fala da inimizade entre a serpente e a linhagem da promessa. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Ou seja, a guerra contra Israel e a semente. Mais especificamente, ali vai apontar o triunfo da promessa e da aliança. Por isso, o Antigo Testamento, o que o inimigo faz é exatamente tentar matar a semente da promessa. E lá o Senhor diz da inimizade entre o descendente da mulher e a serpente. Ela te ferirá o calcanhar e este te golpeará a cabeça. Um contraste entre cabeça e calcanhar. A ação enganadora, desprezível e vil da serpente, não é? Picando o calcanhar, fazendo essa obra astuta. Como é que você mata uma serpente? Você precisa matar esmagando a cabeça, senão não morre. Não é isso? Isso mostra o poder do maligno. Está aqui o capítulo 3, não é? Versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Estrelas aqui têm sentido de anjos, não é? Os quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho. Versículo 7. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Versículo 9. Foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo o mundo. O alcance da obra demoníaca
é imenso, é poderoso. Não há nenhum ser humano maior do que o maligno, gente. Aliás, o próprio arcanjo Miguel precisou lidar com ele. O único ser humano maior que o maligno é Cristo. E quem está nele. Esse é o ponto. Ele tem um poder absurdamente grande. Quando ele vem a Deus, lá no livro de Jó, Deus lhe pergunta: de onde vens? Ele disse: venho de rodear a terra e passear por ela. Você tem visto meu servo Jó? E o maligno disse sim. O maligno faz acusações a Jó de uma obediência e fidelidade interesseira. E Deus diz assim: olha, você pode ir lá e tocar em tudo dele, mas você não pode tocar nele. Não. E o maligno obedeceu. Porque o que protege a igreja, gente, é Deus, é a graça de Deus que restringe a igreja. É a graça de Deus restringindo a ação do maligno. O que faz com que o maligno não destrua a igreja neste mundo, não é porque você é forte, porque eu sou forte, porque nós somos supermans, porque nós somos Homem-Aranhas, porque nós somos super-heróis, porque nós somos isto, aquilo, outro, porque nós somos esses pastores da mídia que se acham os tais. Nada disso! Quem defende a igreja é o pastor da igreja, o Senhor Jesus Cristo, e o poder todo está nas mãos dele, e ninguém mais. O diabo dá um sopro e a humanidade cessa. Você não leu ainda o primeiro capítulo de Jó? Ele faz ventos, ele move etnias, ele move pessoas, ele tem um rugido, ele não é um dragãozinho, ele é isto aqui, o maligno. É o Senhor quem restringe a igreja. É o poder dele quem restringe a ação do maligno. É ele quem diz, aqui sim, dali não. Daqui você não passa. É o Senhor. Não é essa igreja que acha que ela pode manipular o demônio como se fosse uma coisa de brincadeira. Isso traz para nós algumas considerações. Primeiro, gente, é não ficarmos com essas compreensões meramente individualistas e pessoais para com a obra do maligno. Porque às vezes a gente acha que a gente tem uma relação, uma abordagem com esse assunto muito pessoal, muito individual. Mas se você observa, perde-se de vista o grande plano redentor. Perde-se de vista o ódio de Satanás a Cristo. O que está em questão, irmão, irmã, você que está aqui, o que está em questão nessa grande batalha cósmica não é que nós possamos livrar o nosso nariz. O que está em questão nessa batalha cósmica é o ódio do maligno a Cristo, a Deus e ao seu povo. O que está em questão nessa obra cósmica é que o diabo não quer a glória de Deus. É esse o ponto. Não é porque eu vou sair daí livre, com o meu nariz livre. Não é esta a grande questão. Embora isso tenha seu lugar, naturalmente. Mas não é o grande ponto. É preciso ter uma visão larga. Uma visão que o diabo quer, gente, é destruir primeiro o filho. É tragar, é devorar o filho. E, por consequência, a linhagem da fé.
a linhagem da promessa. É isso que ele fez em todo o Antigo Testamento, é isso que ele faz no Novo Testamento, é isso que ele faz na história da igreja, e é isso que ele está fazendo agora. Ele não tem a menor preocupação se nós ficamos aí simplesmente adorando a ele, celebrando o nome dele. O que ele não quer é Cristo. Porque essa é a grande questão. Ele não tem a menor vergonha de ser até alvo do espetáculo. Que a gente enche o Maracanã e faça dele o grande artista. Isso não é problema. O que ele não quer é Cristo. Ele odeia Cristo. E toda a imagem refletida de Cristo. Toda a linhagem da promessa, da aliança de Cristo. A segunda coisa que eu acho importante a gente considerar é uma perspectiva bíblica para se lidar com o maligno. Uma dependência de Cristo, não um fanismo vanglorioso que se gaba da própria força, um humilhar-se, um resistir, como já lemos aqui. E uma ação, gente, santificadora, determinadora da nossa fé. Um pastor haitiano, ele ilustrou para a sua igreja a necessidade de um compromisso total com Cristo. E ele contou a seguinte história. Isso é uma parábola. Ele disse que um homem queria vender a sua casa por $2.000. E outro homem queria comprar a casa, mas era pobre e não podia pagar o preço total. Mas depois de muita negociação, o proprietário concordou em vender a casa pela metade do preço original, mas com a seguinte condição. Na porta da sala, porta grande da sala, tem um prego, um grampo, ali uma estaca. Eu vendo para você a casa inteira, mas aquela estaca ali, o que está ao redor, é meu. Aquele prego na porta é meu. E assim ele manteria a propriedade do prego que se projetava logo acima da porta. Depois de vários anos, o proprietário original queria a casa de volta. Mas o novo proprietário não estava disposto a vendê-la. Então o primeiro dono saiu, encontrou a carcaça de um cachorro morto e pendurou lá no prego. Um prego que ele possuía, que era dele. E logo a casa ficou inabitável. E a família foi forçada a vender a casa para o dono do prego. Isso é uma parábola. A conclusão do pastor haitiano é o seguinte: se você deixar o diabo com uma pequena estaca na sua vida, ele voltará. Ele vai pendurar ali o lixo sobre ela, tornando a sua casa imprópria para habitação. Você não conserve na sua vida pregos pendurados, pertencentes, dedicados e consagrados e propriedade do maligno, porque ele vai tomar toda a casa. Isso é dele. Ele faz assim. Isso diz para a gente que a gente precisa orar, jejuar, a gente precisa da palavra. Jesus mesmo diz, esta casta só se repele, só se expulsa com jejum e oração. Isso diz para nós que o diabo tem ódio a que você venha na reunião de oração, é claro. Isso diz para nós que o diabo tem ódio à sua leitura da palavra de Deus, é claro. Isso diz para nós que o diabo ama a mentira, ele sabe que a palavra de Deus é a verdade, é claro.
O diabo sabe dos meios de graça em nossa santificação, que forjam em nós a imagem de Cristo, o qual o maligno odeia. Ele não quer que você faça uso disso. Ele não quer que você use essas coisas. Então, gente, temos que ter uma perspectiva séria para lidar com a obra do maligno. Deixa eu finalizar trazendo para você a realidade da vitória de Cristo e de seu povo sobre o maligno. Um teólogo contou uma história que ajuda a gente a entender esse triunfo atualmente de Cristo em nossas vidas. Ele conta uma história mais ou menos assim. Tem uma cidade, aquelas cidades antigas, fortalezas bem muradas, e ao redor está um exército sitiando toda aquela cidade, cercando toda aquela cidade. O inimigo cerca a cidade e não deixa ninguém entrar nem sair. E todos sabem o que acontece. Os sofrimentos estão acabando, a água está acabando, o alimento está acabando, o medo das pessoas está aumentando. Mas aí acontece algo importante. É de noite. Vem um espião e ele se esgueira por aquelas linhas inimigas. E ele entra na cidade, ele corre na cidade para dizer ao povo que lá atrás, lá na retaguarda, a principal força do inimigo foi derrotada. Os líderes já se renderam. Os generais já depuseram as suas armas. O povo não precisa ter medo. É apenas uma questão de tempo até que as tropas sitiantes recebam a notícia e deponham as suas armas. Eu acho essa ilustração perfeita. Porque da mesma forma, nós podemos parecer agora cercados pelas forças do mal, doença, injustiça, opressão, morte, engano, perseguição. Mas as coisas não são como parecem, porque a vitória já foi ganha. Os generais lá atrás já depuseram suas armas. Apenas a batalha não chegou no final. Vocês todos lembram que foi o dia D na Segunda Guerra. É conhecido como Operação Overlord. Ela aconteceu no dia 6 de junho de 1944, já na parte final da Segunda Guerra. Marcou o início da liberação da França do domínio dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Foi quando aconteceu o desembarque dos soldados aliados nas praias da Normandia, no norte da França. E o objetivo ali estratégico da guerra era assim, pressionar a Alemanha por um outro fronte de batalha. Por quê? Porque assim criava um novo fronte, porque desgastava os alemães que já estavam lutando na Itália e que também já estavam lutando no fronte oriental com a União Soviética. E agora eles entravam na França, marcavam ali o seu ponto, ganhavam aquele ponto estratégico. E Hitler, vendo que a derrota era iminente, tornou-se mais enlouquecido, mais furioso, mais ensandecido, porque ele sabia que o fim estava próximo. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus na cruz triunfou sobre os potestades, sobre os poderosos, sobre as fortalezas na cruz. E os santos são exortados a permanecerem fiéis a Cristo. E à medida em que o tempo vier, irmãos,
em que Cristo estiver às portas, é possível que o dragão se enfureça mais e mais. Um dia os demônios olharam para Jesus e disseram assim: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Vieste aqui atormentar-nos antes do nosso tempo. O diabo sabe que a batalha já está vencida. O que você tem hoje é apenas entre aspas, o fogo que sai das suas narinas, o engano que sai da sua boca, a fúria com que ele busca perseguir a igreja. Mas a vitória cabal é da mulher e do seu filho. Não tenham dúvidas disso. O Senhor Jesus será vitorioso e pede apenas que nós permaneçamos fiéis e prontos para essa batalha que ainda nos resta. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor, fortalece a nossa igreja. Se vierem dias maus, e já vivemos assim, tempos de engano, tempos de perseguição, tempos de angústia, tempos em que a fé dos crentes é provada, ajuda-nos a percebermos que dependemos de Cristo, e que Ele é a nossa grande defesa, Ele é nosso grande escudo, que nós abracemos esse escudo da fé em Cristo Jesus. Pedimos que o Senhor abençoe esta igreja para sermos perseverantes, porque o diabo anda ao nosso derredor, como um leão feroz, buscando a quem possa tragar. É a nossa oração em Cristo. Amém.